Eu vou chamar a Jana para ela trazer algumas contribuições, até porque ela vai trazer um assunto que eu tenho falei muito em algumas cartas do ano passado, de um dos novos drives aí do mundo, das decisões de mudança de centro de poder, né, Jana? Isso aí, gente, eu tô rindo aqui sozinha do trial de 7 dias aqui do Charles, porque me lembra, Charles, um meme que eu vi essa semana de acordei em 2026 e não recomendo. Perfeito, perfeito, é isso. Tá desse jeito. E até antes de trazer minha pauta, Aninha, fica aqui o pedido que você apareça mais vezes no nosso treino, que sempre as suas contribuições são muito cirúrgicas e muito, contribuem bastante. Apareça mais. Fica aqui o nosso pedido público. Venha colocar mais fogo no parquinho. 2025 foi complicado, mas 2026 vai ser mais exigüe. Vocês vão enjoar. Você vai mandar embora, pode ter certeza. Chega, Diana. Vamos não. Mas vamos lá, pessoal. A minha pauta de hoje, ela tem muito a ver com tudo que foi falado até agora, porque é a pauta energética, né? E falar em pauta energética hoje, quem achar que transição energética é apenas sobre agenda ambiental, tá perdido no rolê, vamos falar assim, né? Falar hoje dessa política energética mundial, a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de soberania, autonomia global, nacional, a gente está falando de custos, a gente está falando de controle de cadeia, né? E o interessante é que algum de vocês falou, não sei se foi, acho que foi a Ana, que quando a gente fala em destaques, né, de inovação, enfim, da onde o mundo está caminhando, trazer só tecnologia também é uma parte, é uma abordagem fraca, tá? Porque, e eu vou trazer um exemplo muito claro, a Science, que é uma das 3 maiores revistas científicas do mundo, junto com a Nature e a Cell, ela trouxe como o grande breakthrough do ano de 2025, ou seja, o grande destaque científico do ano 2025 foi o fato de energias limpas, como principalmente eólica e solar, pela primeira vez no mundo, na história, em 2025, suplantou o fornecimento como fonte de fornecimento de energia mais do que o carvão. É a primeira vez que isso ocorre no mundo, e isso muito em função da China, né? Então, depois vieram como destaques desenvolvimento de IA, edição gênica, biotecnologia, mas o grande destaque foi o escalonamento das tecnologias limpas para geração de energia pela primeira vez na história, suplantando fontes fósseis, em especial o carvão. Tá. E aí, o que isso importa, né, gente? Quando a gente está falando de energia, né, e política energética, a gente está falando da nova economia, porque falar de energia é falar de todos esses movimentos geopolíticos, de quem vai dominar a infraestrutura que vai dar base à nova economia, que é a economia digital. Então, se a gente fala em escalonamento de IA ou de quaisquer outras tecnologias disruptivas, elas são altamente dependentes de energia. Então, hoje a corrida dos bastidores é quem vai e quais são as cadeias de fornecimento de energia que vão permitir esse escalonamento das tecnologias emergentes. Então, eu trago como exemplo aqui, primeiro, a China, né, porque, como vocês falaram hoje, e isso é muito evidente na política energética da China, é um plano de longo prazo. Hoje, na China, é mais barato produzir energia eólica e usar fonte eólica e fonte solar como gerador de energia do que carvão ou petróleo. A China, historicamente, não tem petróleo, né? Então, historicamente, ela dependeu aí de carvão para geração de energia e ela apostou, já há algumas décadas, em tecnologia para aprimorar a geração de energia limpa. Então, hoje a China domina a produção de turbina eólica, de painel solar, de motor elétrico e por aí vai, tá? Então, e por que isso, né, gente? Porque se você quer escalonar inteligência artificial, você precisa ter muita gente preocupada com processador, com regulação de IA, e tem que estar mesmo, mas o grande problema em gargalo de futuro está na tomada, é quem vai gerar energia para isso tudo funcionar. Então, hoje a China, ela detém, né, se você for para pensar, toda uma cadeia de produção que alimenta isso. Então,
Eu preciso de data centers que necessitam energia, então, China, né? Eu produzo a maior parte, 3/4 das turbinas eólicas do mundo vem da China. Eu produzo os painéis solares, a minha cadeia de produção são carros elétricos, 70% dos carros elétricos do mundo em 2024 saíram da China, né? Para produzir turbina elétrica, para produzir motor elétrico e para produzir painel solar, eu preciso de terras raras. Eu já trouxe aqui para vocês no Trends News o que são as terras raras. São aquele conjunto de 17 elementos químicos, com as características magnéticas, elétricas, ópticas, que permite, dentre outras coisas, né, de sensores, tecnologia, toda a produção de energia limpa. De novo, turbina eólica, painel solar, bateria, para estabilizar a rede. A China hoje responde por 70% da produção de terras raras do mundo, né, e 90% da tecnologia para refinamento dessas terras raras para transformar em material de valor agregado. Então, o direcionamento da China hoje, ela está sendo todo por uma autonomia e soberania energética, controle de cadeia de produção, para que ela tenha a base e a estrutura para a nova economia. Os Estados Unidos, como a gente está vendo, ele está tendo um escalonamento para um outro lado, são tudo decisões globais políticas que envolvem, né, gente? Não é só tomada de decisão de um dia para o outro, mas tem todo não só geopolítica, mas um pragmatismo econômico, né? Então, você mudar a matriz energética é caro, leva tempo, a longo prazo, o retorno, o custo, né, virar. Então, os Estados Unidos está indo num caminho de combustíveis fósseis, de petróleo, de carvão, de gás natural, até porque os Estados Unidos é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo, né? Então, falar disso é falar de economia, é falar de geração de emprego, é falar de poder geopolítico, de barganha geopolítica, e está sendo o caminho que os Estados Unidos hoje está tomando, né? Então, não se enganem, é claro, sabemos, a Venezuela está toda nesse contexto aí, né? E, inclusive, estão reativando usinas nucleares. A Microsoft fez isso recentemente para alimentar os seus centros processadores de IA, né? E a gente sabe que energia nuclear, ela tem todo um problema de resíduo radioativo que a humanidade ainda não resolveu como dar um jeito nisso. Então, assim, o ponto que eu queria trazer, diante dessa dualidade que a gente vê no mundo, é o Brasil, né? O Brasil, ele tá preso entre a história, entre a capacidade histórica de geração de energia limpa e está preso entre dois discursos, né? E a geração o uso de combustíveis fósseis, porque a gente tem uma Petrobras, né? Então, de um lado, o Brasil, historicamente, domina tecnologias para a produção de energia limpa, né? A gente tem, quase 90% da matriz energética brasileira é limpa, né? Vindo de hidrelétricas com grande potencial eólico, né? Enfim. Mas a gente tem também toda uma área de biocombustíveis também, né? Vocês vão lembrar aí do Proálcool, desde os anos 70, o Brasil tem tecnologia para desenvolver combustível com base orgânica, né, vindo do etanol, hoje da cana também, biocombustíveis, combustíveis sustentáveis da aviação, e por um outro lado a gente tem uma das maiores empresas do Brasil, que é a Petrobras, com pré-sal, com fonte fóssil de geração de energia, que gera emprego, gera uma renda imediata, gera receita para o Estado, para as contas públicas, né? Então, o Brasil, ele está e uma coisa interessante, tá, gente? O Brasil, a China, ela detém, acho que, não sei se é 43, 44 milhões de toneladas de terras raras, tá? O maior do mundo. O Brasil, pelas estatísticas, seria o segundo, tá? Com 22, 23 milhões. Ou seja, a gente tem um potencial, e hoje a gente produz 1% só das terras raras do mundo, tá? Então, entende como posicionamento, política de Estado, programas de longo prazo, para a questão energética, ela direciona o futuro, em termos de países, tá? E o Brasil, ele está dividido nessas duas narrativas, ainda travado se vai para cá, ou se vai para os dois, como que direcionaria isso, e isso é estratégico num país como o nosso, porque a gente poderia ser futuramente um hub regional de processamento de IA, porque a gente gera energia barata, de fonte de energia limpa, né? Hoje você já vê nos Estados Unidos um aumento do valor da energia, porque é isso, está precisando de mais, balanço, né? Precisa de mais, vai gerar, vai ficar mais caro.
Então, é um ponto que eu queria trazer, que além da tecnologia, existe posicionamentos geopolíticos, mas é a nível de empresas também, tá? Se você é uma empresa, você vai usar IA, onde que estão localizados seus processadores, tá? Localizado em um país onde a energia pode aumentar, né, o custo da energia, ou está num país que o custo de energia pode ser baixo, mas existem problemas, talvez, de segurança de dados, por que não desenvolver no Brasil? Então, assim, gente, tem uma série de coisas que, olhando para o futuro, a gente está iniciando 2026, a gente está nessa questão, né, geopolítica aí gritante, a gente enxergar por trás dos bastidores, né, porque a tecnologia está aí, a nova economia está aí, mas tem todo o bastidor para manter isso. Tá bom? Essa é a minha contribuição aí nesse inicinho de 2026. É um prazer estar com vocês aqui. Janinha, tem uma pergunta aqui. Com a escassez de terras raras e aumento de lixo tecnológico, a nuclear não seria a única base estável e durável? E aí eu trago uma contribuição do meu lado engenheiro, né? As usinas antigas são baseadas em fissão nuclear, né? E aí deixam os resíduos, mas tem muita usina nova sendo desenvolvida com tecnologia de fissão, que é uma tecnologia diferente que praticamente não deixa resíduos. Como que você vê isso, Jana? A questão nuclear, pessoal, existe um desafio tecnológico, né, a ser vencido, porque a vantagem da nuclear quando você usa petróleo e carvão, a gente está falando, por exemplo, quando a gente está falando no mundo que quer migrar para um carbono neutro, um carbono zero, net zero, quando a gente fala de petróleo e carvão, isso joga a conta do balanço de carbono para cima, né? A energia nuclear, não. Ela não tem essa pegada de carbono. O problema não, tá? O desafio da fonte nuclear é o resíduo. E para não ter resíduo, existe um desafio tecnológico, né? Então, de fato, é uma fonte infinita, né? Assim, quando não é você modula, você cria elementos químicos, né? Você consegue ter uma fonte mais abundante de geração de energia. Porém, existem desafios tecnológicos que precisam ser vencidos para que esse resíduo ele não seja gerado, ou seja gerado de uma forma menos agressiva, ou ele seja neutralizado, né? Que o grande problema da energia nuclear hoje é resíduo, né? Hoje, não sei se você sabe, a forma de neutralizar, de guardar resíduo atômico é furando um buraco, né? Quilômetros abaixo, joga o resíduo, coloca quilômetros de cimento, isola, e é isso. E ali fica decaindo milênios, né? Então, a energia nuclear é sim um caminho desde que os desafios tecnológicos dela suplantem, né, e atendam esse desafio da geração de resíduo. E vem coisa por aí, sabe? Eu acho que tem muito desenvolvimento tecnológico por aí. De fusão.